E aí, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso programa A Melhor Família do Mundo. Que bom estar de volta com vocês aqui no Rio. Estava em Roma esses dias aí que passaram, né? A gente acabou tendo algumas questões técnicas aí que impediram a continuidade, né, das transmissões, né, com qualidade, mas agora a gente já está de volta aqui na nossa maravilhosa rotina. Então, queria que vocês me escrevessem aí se vocês estão conseguindo me ouvir bem, me ver bem também. Se vocês estiverem conseguindo me ouvir e me ver, digitem um oi aí nos comentários para eu saber que está tudo bem tecnicamente aí com a nossa transmissão. Então, hoje, dia 4 de dezembro, 12h51, agora a gente volta ao vivo mais uma vez, direto do Rio de Janeiro. Então, pessoal aí entrando, Pamela já está com a gente, Arthur está com a gente também, o pessoal falando boa tarde, Gilmara Roriz entrando, Vandina também, Camila Roster também dizendo que está conseguindo ver bem, assistir bem, Goiamara também, Carvalho, Bárbara com a gente, Camila, Alves Jerônimo com a gente também, Maria Flor, Forminhas também, Andressa. Então vocês estão conseguindo ver bem, ouvir bem, pessoal? Ótimo, Rejane também com a gente. O pessoal perguntando se eu cheguei bem de viagem, sim, tá tudo bem, graças a Deus. Érica Fernanda Moreira falando que tá ao vivo aí com a gente, tudo bem, Érica? Shirley Leite falando que tá ótimo, Cíntia Maria entrando também, ótimo. Então, o pessoal, Arthur Chaves falando, oi, agora sim, de volta ao escritório. Esse aí, estou de volta aqui ao meu consultório, onde as transmissões acontecem. Então, estava lá na Cidade Eterna, né? Agora estou na cidade maravilhosa, de volta aqui para o Rio de Janeiro, para nossa querida rotina. Então, hoje a gente vai falar como começar o dia com presença, como esses 90 minutos iniciais do nosso dia determinam todo o restante do dia, né? Como é que esse dia vai determinar a semana, como é que a semana determina o mês, como é que o mês determina a vida, como é que a vida determina todo o sentido daquilo que a gente faz. Então vamos retomar esse assunto aí, tá bom, pessoal? Ótimo. Então vocês estão conseguindo me ouvir bem, me ver bem, ótimo. Jonathan, Bárbara entrando com a gente também, Ana Paula Alves aqui com a gente, Letícia Rigo também, Magna Oliveira. Então, pessoal, vamos lembrar, né, da gente compartilhando aí, se vocês já quiserem compartilhando agora essa transmissão, porque quando vocês compartilham, aparece na timeline de vocês, seus amigos também ficam sabendo que vocês estão assistindo, e aí mais gente vai entrando aqui na nossa melhor família do mundo. Tá bom, pessoal? Isso é importante também, fazer um parêntese aqui, antes da gente começar precisamente o conteúdo de hoje, todo esse campo das amizades. Então, a gente já tinha falado isso aqui uma vez, né, que quanto mais gente pudesse beneficiar dessa nosso bate-papo, desse nosso encontro diário aqui, vai ser melhor para todo mundo. Porque é bom a gente ter mais gente compartilhando, comungando, né, tendo os mesmos conjuntos de valores do que a gente, né, pensando mais ou menos do mesmo jeito. Não é para planificar pensamento, não é isso. Mas quando a gente tem mais gente, né, assim como nós, estão pensando no longo prazo, outras pessoas que, assim como nós, estão pensando na qualidade que a gente quer transmitir para os nossos filhos, outras pessoas que, assim como nós, estão pensando nessa intensidade, nessa maravilha que é viver essa vida, então mais pessoas vão se beneficiando, né? vão se criando, vão tendo ao nosso redor mais gente desse tipo, a gente vai se beneficiando desse ambiente também. Então, por isso que é bom a gente poder compartilhar isso tudo aqui. Isso é uma coisa. Outra coisa é o seguinte, a gente tem visto aí ao longo dessas semanas que a gente está junto, que a gente tem um programa de transformação aqui que é para acontecer ao longo desse ano. Então, por isso que eu convidei vocês a esse desafio inicial aí, para que a gente possa, nesse desafio de mudança, né, cada um escolhendo 2 coisas para ir mudando ao longo do ano. E outra coisa que seria importante é o seguinte, né, a gente tem uma pessoa do nosso lado mais ou menos cobrando a gente, tá? Não é cobrando como aquele professor, como aquele juiz, ou como delegado que vai cobrar uma coisa negativa, não. Mas é alguém atento aos nossos movimentos, é alguém ali que está com a gente no dia a dia, né, ou uma vez por semana, ou o que for, que está cobrando a nossa melhor versão da gente mesmo, como o pessoal tem gostado de dizer por aí, né? Isso é um jargão que acabou entrando, mas que faz algum sentido, né? A gente muitas vezes vive num limiar abaixo, a gente vive abaixo do nosso limiar, a gente vive abaixo da nossa expectativa, a gente vive abaixo daquilo para qual a gente foi criado. Então, por isso que é bom, muitas vezes, a gente ter alguém com a gente, alguém do nosso lado, né, que não aceite muito as nossas desculpas, porque a gente tem uma série de desculpas aí. Então, eu queria convidar vocês a pensar numa pessoa que possa ser esse tipo de coach, né, possa ser esse tipo de camarada, esse parceiro de jornada, esse parceiro de viagem, ou essa parceira, esse camarada, para que vocês possam ir se apoiando, se dando suporte mútuo, né? Então, escolher alguém. Pode ser alguém da nossa comunidade aqui, eu não vejo problema nenhum vocês entrarem e mandarem uma mensagem por inbox para a pessoa e falar, cara, eu tô vendo que você está sempre aqui, eu tô sempre aqui também. O que você acha da gente se dar um suporte mútuo aqui? Então, você vai me dizer quais são os teus 2
projetos, né? Tuas 2 metas, eu digo quais são as minhas 2 metas, e a gente vai se ajudando, a gente vai se cobrando semanalmente, diariamente, uma vez por mês, não sei como é que vocês vão fazer isso aí, tá bom? Ou pode ser que vocês não queiram fazer isso com uma pessoa que esteja aqui na comunidade, mas vocês podem querer fazer isso com uma pessoa que, puxa vida, aquele primo, aquele amigo, aquela amiga que eu já não vejo há algum tempo, aquela pessoa que eu estou sempre, né, em contato, mas que não sabe desse meu projeto, que não sabe aqui do programa, a melhor família do mundo, então de repente marca essa pessoa aí nos comentários para que ela diga para ela, ó, vou te marcar aqui num vídeo, né, num vídeo, um programa que eu tenho assistido todos os dias, e que tal se a gente entrasse junto nesse projeto de mudança, nesse projeto de mudar, né, de vida nesse ano, né, naquele domínio ali da nossa existência, né? Pode ser no domínio da saúde, como a gente já disse, no domínio da religião, pode ser da cultura, da família, do trabalho, no domínio financeiro, aí vai de cada um, tá bom, pessoal? E eu vou dando para vocês aqui, mais ou menos de modo intercalado, né, uma vez por semana, 2 vezes por semana, eu vou dando para vocês aqui algumas ferramentas que podem acelerar essa capacidade de mudança, tá? Porque, na verdade, a gente sempre muda, isso é evidente, né? A gente, com certeza, não é a mesma pessoa que a gente era há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Aqui a gente vai mudar, a gente vai mudar. Aqui a gente precisa saber o seguinte, você vai mudar para melhor e será que você está mudando na velocidade de mudança que você poderia, né? Isso por um lado. Algumas coisas a gente muda para melhor ou para pior e outras coisas a gente não conserva. Aqui tem uma outra ciência importante, que é a ciência da conservação. A gente conseguir, aqui está um ponto-chave, né? A gente conseguir conservar no nosso espírito, conservar na nossa biografia, conservar na nossa mente aquelas... a gente conseguir conservar aquelas características, aquelas mudanças que foram benéficas, né? Que aí não vale a pena a gente ficar mudando, vale a pena a gente dominar aquilo, a gente conserva e integra na nossa biografia, integra na nossa personalidade, tá bom, pessoal? E agora, entrando exatamente no tema da transmissão de hoje, tá bom, pessoal? O que eu queria falar com vocês hoje é sobre os primeiros minutos do dia, tá? E ver se isso vai fazer sentido para vocês, tá? Isso eu queria perguntar aqui para vocês, ver se isso vai fazer sentido para vocês o que eu vou falar agora e vão escrevendo aí, tá? Isso aqui é uma verdade filosófica, né? Um pequeno erro no princípio vai se tornar um grande erro no fim. É claro, né? Se tem um navio que está saindo ali do porto, esse exemplo maximamente citado, essa coisa maximamente manjada, né? Esse clichêzaço, né? Se tem um navio, né, que vai de Brasil para do Rio de Janeiro para Lisboa, se eu erro 1 grau na saída, eu não vou parar mais em Lisboa, vou parar lá na ponta sul da África, provavelmente, né? Então, é claro, por isso que é importante a gente tomar muito cuidado com os inícios, tá? Com tudo que a gente está iniciando, é importante a gente tomar cuidado, né? Bastante cuidado mesmo. Não é um cuidado obsessivo daquela pessoa que tem medo de tudo, não é isso. Mas é o cuidado daquela pessoa com coragem, é o cuidado daquela pessoa com visão, que sabe que tem que garantir muito bem o começo dos projetos para que eles cheguem até o seu final, né? Para que eles cheguem até o seu final realizados. Porque quantas vezes a gente já não abandonou projetos na nossa vida, né? Tipo, uma ginástica, um curso de idiomas, um relacionamento, porque a gente não cuidou bem dos inícios, a gente não cuidou bem de como a gente ia começar a coisa, não é verdade? Eu dou o exemplo aqui pessoal mesmo. Antes um dos meus projetos com vocês aqui era eu cuidar um pouco mais da minha saúde, por N motivos, né? Entrar na academia, etc. Então, antes de eu entrar na academia, o que eu fiz? Eu sei que tem algumas coisas que já me paralisaram antes, que é o seguinte: se eu faço academia de manhã e venho direto para o consultório. Então, eu vou precisar, né, naturalmente, eu vou precisar ter ali a roupa, né, arrumada, o shampoo, etc, etc, eu vou tomar banho na academia e vou vir para cá. Não é assim? O que poderia me paralisar aqui, que é muito simples? Poderia me paralisar, por exemplo, eu não ter uma bolsa onde eu vou carregar, né, o shampoo, a toalha, o tênis. É nesse nível mesmo. Muitas vezes a gente paralisa diante da vida, a gente não vai para o próximo nível, a gente não cumpre nossas tarefas, a gente não está de 100% para os nossos filhos, para o nosso marido, para nossa esposa, para os nossos amigos, porque a gente dá bobeira, a gente derrapa, né? A gente negligencia essas pequenas tarefas de início. Então, veja bem, se eu fizesse uma matrícula, eu sei que eu sou assim, se eu matriculasse na academia sem ter uma bolsa, sem ter separado ali a bermuda, a blusa, enfim, a toalha, etc., eu certamente ia acordar e aquilo ia ser tão difícil, puta, tem que pegar tudo agora, né? Um monte de criança dormindo em casa, pessoal aqui, né? Minha esposa ia fazendo as coisas dela, onde é que tá cada coisa? Bem, isso ia me atrapalhar de tal modo que essa rotina de ter que arrumar as coisas, pensar, né, de improviso na manhã, certamente não me levaria a cumprir aquela tarefa que eu me propus, tá? E aqui tá esse convite. Quantas vezes a gente não, para vocês pensarem, escreverem, né? Quantas vezes eu não abandonei coisas na vida porque elas eram só um desejo, né? Mas elas não estavam escritas em lugar nenhum. Então essa é uma outra coisa aqui importante pra gente. Se a coisa é só um desejo, né, mas não está no calendário, ela não é nenhum desejo absolutamente. Ela tem que estar escrita em algum lugar. Porque senão nenhum desejo essa coisa é, tá? Isso é importante pra gente. Beleza? Faz sentido pra você?
Se eu não escrevi, se eu não tive tempo, se eu não gastei tempo para escrever a coisa, para planejar minimamente, e quando eu faço assim é porque você pode escrever no caderninho ou você pode escrever no teu Evernote, no teu Note, aí, no teu iPhone, beleza? Mas o importante é estar registrado, para que eu possa começar, né, a me planejar um processo, tá bom, pessoal, de cumprimento. Eu preciso cumprir aquela atividade, tá? E para que eu possa cumprir aquilo, ela tem que estar mais ou menos planejada e eu tenho que visualizar o processo, tá? E sobretudo os inícios. Então, vamos lá. Qual que é, aqui é uma pergunta, qual que é o projeto que todo dia eu enfrento? Esse projeto que todo dia eu enfrento chama-se viver, tá? Todo dia eu preciso cumprir uma jornada de um dia, tá? Eu cumprir uma jornada de 18 horas, de 12 horas, quantas horas, não sei quantas horas de produtivo você tem no teu dia, tá? Mas todo dia, inexoravelmente, sempre você vai despertar e você vai acordado até o final desse dia, como finaliza essa jornada. Pode ser que você durma no meio do caminho, etc. Mas a gente tem uma unidade, né, que é a unidade do dia. E para isso a gente precisa planejar bem os inícios desse dia também. Tá bom, pessoal? A gente às vezes esquece desse detalhe. Mas se eu não planejo o início de cada dia, pode ser que no final de uma semana, no final de um mês, eu tenha 7 dias de fracasso, tenha 30 dias de fracasso. Tá? Por quê? Porque eu não planejei o início desse dia. Beleza? Essa aqui é a coisa mais abstrata, mas a partir daqui a gente vai construindo uma capacidade real de estar presente dentro da nossa vida. Isso não é poesia, isso não é filosofia, isso não é bruxaria, isso é tecnologia. Então, isso é fundamental para que a gente possa ter uma vida plena de sentido, uma vida que a gente possa servir mesmo aos outros, uma vida que a gente encontre o amor, que a gente possa dar amor também. Então, muitas vezes, a origem das nossas impaciências com nossos filhos, a origem da nossa frustração com nossos filhos, a origem da nossa frustração, impaciência, enfim, a desesperança do nosso relacionamento, é porque a gente não teve a coragem, a gente não tinha a consciência de planejar o início do nosso dia. Tá? E aqui vai, né, essa dica aqui vai para todas as pessoas que começam um dia um pouco assim, reativamente. Então, a primeira coisa aqui que eu queria falar para você é o seguinte: a gente precisa viver a nossa agenda. Beleza, pessoal? Isso não é um convite ao egoísmo, isso não é um convite ao egocentrismo, né? Isso não é um convite a você abandonar o teu altruísmo, a tua capacidade de serviço. Pelo contrário, isso aqui é um convite a que a gente se organize e assim, se organizando, vai sobrar mais tempo livre, vai sobrar mais energia para a gente poder se dedicar mesmo a todos os nossos projetos. Então, a primeira coisa é, a gente não pode ser reativo às agendas dos outros. Então, veja bem, todo dia a gente acorda e a gente vai ter centenas de demandas que vão recair sobre a gente. Primeira dessas demandas que recaem sobre a gente, né, que a gente pode só agir reativamente, é todo o conteúdo que está dentro do nosso WhatsApp, que está dentro da nossa caixa de e-mail. Vê se faz sentido para você. Uma boa parte dos e-mails que a gente recebe, ou das mensagens que a gente recebe por WhatsApp, não são respostas a algo que a gente deu, mas são demandas espontâneas. Né? Uma pessoa que chama a gente para fazer tal coisa, uma pessoa que pede para a gente um favor, uma pessoa que manda a gente ler um negócio que a gente não pediu, absolutamente, manda um link lá. Veja bem, a gente tem que ser esperto, né? E não podemos começar o nosso dia, tá, dentro da agenda de outra pessoa. Entende aqui qual que é a lógica da coisa? Se eu começo o meu dia abrindo o meu WhatsApp, se eu começo o meu dia, né? Imagina só, acordei, o despertador tocou, olhei para o lado da cama, meti a mão na minha cabeceira, peguei o meu celular e comecei a ver o WhatsApp antes de fazer qualquer outra coisa. O que eu estou comunicando para a minha cognição, o que eu estou comunicando para o meu corpo, o que eu estou comunicando para essa minha inserção biográfica? Eu estou comunicando o seguinte: Ítalo, ou fulano, né? Adriana, ou Lídia, ou Camila, ou Maria Fernandes, o que eu estou comunicando aqui, né, para cada um? O que eu estou comunicando para mim mesmo? Estou comunicando o seguinte: olha, o importante no meu dia é a agenda dos outros, e não a minha agenda. Por quê? Porque acordei e a primeira coisa que eu faço é atender uma demanda de outra pessoa, que não estava na minha escala de prioridade. Esse é o ponto central. A gente tem que ter uma escala de prioridade, a gente tem que ter uma lista de coisas com importância que a gente tem que fazer. Tá? Então, se eu não tenho essa lista, se eu não sei o que é prioridade para mim na minha vida, eu provavelmente vou viver reativamente, eu vou viver atendendo, né, as demandas dos outros. Então, quando chega no final de uma semana, no final de um mês, eu vou olhar para dentro de mim e falar assim: puta, o que eu fiz aqui nesse mês, o que eu fiz nessa semana? Né? Cadê a minha vida aqui? Né? Claro que tem uma vida, evidente, né? Quer dizer, eu faço as coisas acontecem, mas, né? Cadê aquele centro? Cadê aquela minha voz? Tá? Cadê aquela linha, aquela agulha que foi costurando, né? Com a linha da minha vontade, da minha inteligência, esse tecido que é a vida? Cadê? Né? Então a gente vai tendo uma série
de retalhos, uma série de pedaços que não vão dar uma unidade para a nossa vida. E aí, quando eu olho para essa realidade, eu não consigo me enxergar ali. Beleza, pessoal? Então, por isso que é importante, é bastante fundamental a gente, primeira coisa, não acordar reativamente. Então, a gente precisa começar o nosso dia com presença. A gente não pode, ou não deve, ou pelo menos é o conselho que eu estou dando para vocês, das pessoas que eu atendo aqui, das pessoas que eu já treinei, pessoas que atingem, que conquistam as coisas na vida, né? São pessoas que não começam o seu dia reativamente. Tá bom, pessoal? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, isso aqui pode parecer doideira, isso pode parecer um pouco disruptivo, mas é o seguinte. Energia, né? Essa energia que a gente tem ou que a gente não tem, ela não aparece ou desaparece. Ela se cria. A gente cria essa energia. Tá bom, pessoal? Como eu já disse na transmissão passada, lá que eu dei à noite. Exceto aquelas pessoas que têm uma depressão grave, que têm uma ansiedade grave, exceto as pessoas, né, que têm um problema clínico, a maior parte das pessoas como nós, né, que não tem uma questão na psiquiatria, não tem uma questão grave da psiquiatria, essas pessoas, elas podem gerar uma quantidade de energia. Tá? E não se gera uma quantidade de energia assim pela força do querer, né? Não é só assim, não é assim que funciona, mas a gente pode gerar uma inclinação, uma disposição, beleza? Que faz com que a gente tenha essa energia que nos ajuda, né, ou nos capacita, ou nos possibilita a realizar ir realizando as coisas no nosso dia. Tá? Então, a primeira coisa para que a gente possa gerar essa energia é a gente ter, como eu já disse, eu estou insistindo aqui, hoje é um problema de insistência, tá? Para que a gente não deixe isso passar, que a gente anote mesmo, e a gente ter um ritual nos primeiros 90 minutos do nosso dia. Um ritual de presença. E aqui é a palavra-chave da transmissão de hoje. A gente vai ter um ritual de presença. A gente pode ser que a gente tenha rituais de dispersão, né? Por exemplo, esse ritual. Aí eu acordo, a primeira coisa que eu faço é olhar meu WhatsApp. Isso é um ritual de dispersão, não um ritual de presença. O que é um ritual de presença, por exemplo, Ítalo? Eu vou primeiro dar um exemplo e depois eu dou outro, beleza? O ritual de presença é para uma pessoa que tem ali as primeiras horas do dia mais ou menos tranquila. Tá? Imagina que, bem, alguém já levou as crianças para o colégio, ou então que as crianças acordam mais tarde, enfim, não sei. Mas você acordou e está ali você e você, beleza? Não tem mais ninguém contigo. O que é o ritual de presença? O ritual de presença, por exemplo, e aqui é uma coisa simples, beleza, pessoal? É você, não sei qual que é o teu dia, mas você acorda, né? Abre o olho e algum momento você levanta da cama, né? Pode ser que a gente faça esse primeiro movimento completamente na intuição. Pode ser que a gente não esteja presente no primeiro movimento do dia, que é se levantar. Pode ser que quando a gente acordou, a gente se ligou, né? Cara, onde é que eu tava? Eu não sei onde é que eu tava. Mas como é que esse trajeto aconteceu? É que nem dirigir, né? Muitas vezes, quando você vai dirigindo da casa para o trabalho, do trabalho para casa, você não está atento exatamente na rua direita que você virou, na rua esquerda. Aquilo vai meio no automático, né? Você vai reagindo, não posso bater nesses carros aqui, eu tenho que chegar ali, eu tenho que parar quando o sinal fecha, né? Mas você não está 100% presente na situação. Em geral, não é assim. Você pode até, às vezes, atender uma ligação, não pode pedir multa, você atende uma ligação quando você está dirigindo, você fica ali no WhatsApp quando você está dirigindo, né? Você presta atenção em outras coisas, não é verdade? Você está executando a função, mas não está presente. O meu comunicado, a minha chamada aqui para os primeiros 90 minutos do dia é a gente tentar estar o maximamente presente, né? O quanto a gente consiga. Então, esse primeiro movimento do dia, pessoal, ele é fundamental para a gente ter essa chamada, esse domínio de presença. A primeira coisa que a gente deveria fazer é levantar consciente, né, do nosso movimento corporal. Isso não é uma obsessão. Isso é só para ir marcando, né, para o nosso cérebro, para ir marcando para o nosso espírito, para ir marcando para o nosso jeito de viver, tá? Que a gente quer estar presente em cada minuto, em cada segundo da nossa vida. Tá bom, pessoal? Isso é um primeiro comunicado cognitivo que a gente vai passar para a gente mesmo. Então vamos lá. Eu levantei. Assim que eu levantar, antes de levantar, eu vou falar, eu vou levantar. Você não precisa de falar verbalmente na tua cabeça, você precisa estar atento aos movimentos, tá? Você se levanta, percebendo o que você está fazendo, gira na cama. Não precisa fazer devagar, inclusive. Você pode fazer isso na velocidade que você faz naturalmente, mas basta você estar atento, tá? Você vai levantar, vai ficar em pé, vai até o banheiro, lavar o rosto, escovar o dente, fazer xixi. Eu não sei qual que é o teu ritual da manhã, não sei o que a tua fisiologia pede nos primeiros minutos do dia, tá? Mas o convite é estar atento a cada coisa, tá? Vamos supor que, então não é assim na minha casa. Na minha casa é o seguinte, eu estou dormindo e eu sou acordado por uma criança que me balança. Dá na mesma, não é verdade? Você tá ali dormindo, bem, uma criança te balançou, né? Uma criança te pulou pra tua cama, não sei como é que funciona na tua casa, tá? Mas você pode continuar presente dentro de você, não é verdade? A criança pode te acordar, a criança pode te chacoalhar, um telefone pode tocar. Bem, mas você pode ter esse mindset, essa mentalidade de presença total,
tá, pessoal? Isso aqui muda mesmo a qualidade da nossa vida. Isso muda a produtividade do nosso dia. Isso muda aquela queixa que muita gente tem de, puta, eu sou muito esquecida, não lembro de nada. Provavelmente a gente não lembra de nada e não é esquecido, e é esquecida, pessoas jovens que não têm doença, etc, etc, né? Porque a gente não faz esse exercício de presença, né? Muitas vezes a gente está no nosso dia e não está presente dentro da gente mesmo, a gente não está presente dentro da nossa vida. Então essa é uma coisa que a gente pode fazer. Levantar, acordar, despertar, né, nos primeiros minutos, totalmente presente, tá? Olhando para um filho nosso, se ele foi quem nos acordou, com a demanda dele, e aí não tem o que fazer, porque, bem, a gente está ali para servi-lo mesmo, né? Assim funciona, assim funciona. Então, um filho nosso acordou a gente, o que a gente faz? A gente vai estar presente da gente olhando para ele, tá? Olhando para a demanda dele. Ah, não foi meu filho que me acordou, foi o despertador que tocou. Então vamos lá, pessoal. O despertador tocou, e a maior parte das vezes hoje o despertador é o próprio celular. Isso aqui é um desafio. Não olhar o conteúdo de dentro do celular. Apenas olhar, desligar lá o despertador, desligar o alarme e levantar. Quando a gente levantar, estar presente. Imagina que a gente vai fazer o nosso café da manhã, né? Eu não sei se você faz café mesmo, se é café ou se alguém faz o café para você, mas se é você quem faz o teu próprio café, presta atenção na água caindo no pó, tá? Você vai ligar ali a cafeteira elétrica, se você faz na cafeteira elétrica, você vai prestar atenção no botão plec, fazendo o movimento dele, tá? Isso pode parecer um pouco obsessivo no início, mas com o tempo, né, você tendo prática nesse assunto, você vai vendo que a coisa flui naturalmente, você vai ganhando um sentido de presença e a tua produtividade, tá? No médio prazo, ela decola, ela dispara. Aquilo que a gente falava antes, né, de, mas eu não tenho energia, muitas vezes a gente não tem energia porque a gente está numa vida dispersa. A gente manda energia para tudo quanto é lado, menos, né, para o foco da nossa atividade, foco do nosso interesse, foco do nosso coração, foco da nossa demanda verdadeira nessa vida, né? Então o que a gente pode fazer aqui para a gente vencer essa falta de energia, para a gente vencer essa dispersão, é estar profundamente presente em cada movimento. E aqui eu estou falando primeiro dos movimentos corporais, tá? Dos movimentos corporais do nosso dia. Nas tarefas simples. Prestar atenção no café, no barulho da cafeteira. Prestar atenção na manteiga sendo passada no pão. Prestar atenção nos nossos primeiros movimentos, tá? Isso é uma coisa. E, por outro lado, não estar reativo às demandas de outras agendas, né? Para que isso, Ítalo? Para ser obsessivo? Para ser uma pessoa? Não. Para ter mais tempo livre. Quando a gente está presente com energia e foco, a gente acaba tendo mais tempo livre na nossa vida, né? A gente consegue aproveitar melhor os momentos. Por quê? Porque a gente não está ali sempre correndo atrás de prazo, correndo atrás de resultado, tendo que tapar buraco, tendo que enxugar gelo, não é verdade? A gente vai vendo que quando a gente age assim, né, quando a gente age assim, a gente está presente nos primeiros minutos, a gente vai estando mais presente, a gente vai estando mais entregue, a gente está mais disponível para os nossos filhos, por exemplo, para o nosso marido. As qualidades, aqui está um outro truque, né, está uma outra coisa que acontece. As qualidades das interações humanas melhoram muito, né? A gente às vezes resolve vidas só com esse exercício da presença do dia, da presença matinal, né? A pessoa presente é uma pessoa que consegue estar entregue mesmo, a pessoa que está presente para as demandas dos outros no momento, né? No momento que essas outras demandas fazem sentido. Tá? A pessoa está ali, ela está total, né? Ela não se dispersa, ela consegue botar energia, etc, etc. Tá bom, pessoal? Então, essa aqui é o início dessa segunda-feira, esse é o exercício da semana, galera. Vamos escrever, eu preciso saber se vocês estão fazendo isso ou não. Para mim seria muito, 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 muito importante, tá, galera? Seria importante mesmo saber se vocês estão conseguindo botar em prática essas atividades aí. Essa é uma atividade que parece simples, e quando eu falo isso, né? É óbvio que isso é do senso comum. É óbvio que uma pessoa com energia e com atenção, ela é mais produtiva que uma pessoa sem energia e sem atenção. Isso é um senso comum. Agora, nem sempre o senso comum é uma prática comum, né? É claro que é melhor não matar do que matar. É claro que é melhor não roubar do que roubar. Bem, isso é evidente, isso é senso comum. Mas para muitas pessoas isso não é uma prática comum, né? Muitas pessoas roubam, etc, etc. Então, as coisas que eu estou falando aqui são coisas do senso comum. A passagem aqui, o truque, né? A magia que acontece quando o senso comum vira uma prática comum. A gente vai se tornar uma pessoa assim, realmente que está em outro nível. Tá bom, galera? Isso aqui é uma coisa que acontece. Eu vejo isso aqui diariamente, tanto em pessoas que já chegaram no outro nível e querem ir para o próximo, e pessoas que estão começando, tá? E isso serve tanto para os iniciantes quanto para os avançados, vamos colocar assim, tá? Tuane falando, né, que sem dúvida o dia planejado ele é um dia mais produtivo, né? Isso é claro. Ela fala assim, quando não é planejado por você, não é planejado e você tem que lidar. Vamos lá, ela está falando aqui, as coisas que são os imprevistos, né, as demandas externas, como é que a gente lida com esse tipo de coisa? Bem, estando presente. É a mesma coisa, tá, Tony? Muitas vezes a gente não consegue planejar a nossa rotina, tá? Um vendedor, por exemplo, tem que estar em cada
cada dia ele está numa cidade, cada dia ele está num bairro, cada dia ele está falando com uma pessoa, ele não sabe, ele recebe ali a agenda do dia na hora. Imagina só, tem gente que é assim. Ou eu acordei, meu filho está doente, meu marido pediu alguma coisa, minha esposa pediu outra. Bem, são os imprevistos da vida. Mas tem uma coisa que é sempre domínio nosso. Sempre depende da gente. É a atenção que a gente vai estar ali. Tá? É a presença total que a gente vai recrutar da nossa atenção, do nosso espírito, da nossa biografia e colocar ali intensivamente naquela atividade. Isso depende da gente, tá, Tony? Uma das coisas, lembra do exercício que eu falei para não ficar reclamando, que já acabaram, os 8 dias já se passaram, a gente podia renovar por mais 8 dias nesse exercício de não reclamar. Muitas vezes a reclamação é a maior fonte de dispersão do nosso espírito. Quando a gente reclama, a gente joga a nossa atenção para um mundo de fantasia que absolutamente não existe, tá? Que é um mundo do, podia ser de outro jeito, mas o fato é que não é, tá? Então vamos tentar botar a intenção total em cada coisa que a gente faz, tá bom, pessoal? Então é isso, tem um monte de comentário aqui, um monte de perguntas, a gente vai reunir, essa semana a gente vai dar mais atenção aqui para as perguntas e para os comentários, tá bom, pessoal? Tem coisa muito interessante que eu já pesquei aqui dos comentários de vocês, eu leio tudo depois quando acaba o dia, né? Eu invisto um tempo, gasto um tempo lendo aqui os comentários do Facebook e do YouTube, tá bom? Para que a gente possa ir entregando para vocês a demanda de vocês, que vocês mais precisam mesmo, tá bom, pessoal? Então é isso, a gente vai finalizando aqui já de volta no Rio de Janeiro. Vamos recomeçar essa semana aí com toda a energia, com todo o foco, com todo o amor, tá bom? Que a gente possa servir melhor, que a gente possa estar mais presente na vida de cada uma dessas pessoas que precisam da gente, tá bom, pessoal? Então, é isso. Até amanhã. A gente se vê. Abraço.